Meus irmãos, bom dia. Vamos começar a nossa escola dominical? Vamos abrir nossas Bíblias nesse momento de abertura, no Salmo 103. Só que nós faremos a leitura iniciando no versículo de número 8. Salmo 103, a partir do versículo 8. A partir do versículo 8. Bem? Então, iniciando o verso 8. O texto diz assim: O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto os céus se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Amém. Nós temos até. Irmãos, o salmista fala aqui da relação do Senhor conosco, né? Então ele está falando da forma como Deus se relaciona conosco. É interessante que todos os nossos relacionamentos, eles dependem necessariamente das duas partes, não é? Então está ligado às ações, reciprocidade, respostas das duas partes. Então todo relacionamento humano depende disso, né? Então eu me proponho a relacionar e a outra pessoa também. Então nós nos interagimos e cada um de nós faz a sua parte para que o relacionamento seja bom. Porém, com Deus não depende da nossa parte. É o que o salmista está querendo dizer. Nossa parte não interfere na maneira em que Deus nos trata. Então, Deus não pode, de maneira nenhuma, depender das nossas atitudes ou da nossa resposta para que Ele relacione conosco, porque parte primeiro dele. Então, venha dele, né? Qualquer resposta que nós fizermos, ela não muda a atitude de Deus para com o ser humano. Razão porque Jesus falou que Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, sobre justos e injustos, né? Se as atitudes dos homens movesse a maneira de Deus tratar os homens, então Deus estaria sujeito e refém das atitudes humanas. Então as atitudes humanas controlariam Deus para fazê-lo agir de forma boa ou de forma ruim. Então o que o salmista está expressando aqui é isso. Então ele é misericordioso, Ele é bondoso e Ele é justo, independente das atitudes dos homens. Então Deus não depende do homem crer nele, né, para ele ser Deus. Ele é Deus, independente do homem crer ou não, né? Deus não depende de um homem amar a Deus para Deus amá-lo. Deus é amor, né? Então nossas atitudes, nossas respostas, elas não mudam a natureza de Deus. E então por isso que toda a nossa resposta para com Deus deve ser a nível de gratidão por aquilo que Ele fez e é. Então quando nós nos relacionamos com Deus, o que deve mover as nossas atitudes de resposta é o reconhecimento e a gratidão que está no nosso coração, não com a ideia de subornar ou comprar o favor de Deus, né? Porque aí é negócio, não é? Então assim, por isso o salmista fala dessa forma, a maneira que Deus trata, como que Ele age conosco com os nossos erros. Aí ele põe aqui, dá várias, ele cita aqui que primeiro ele diz que Ele é misericordioso, longânimo, né? A misericórdia e longanimidade caminham juntos, né? Então os dois atributos de Deus aqui.
e ele é benigno, ou seja, ele é bom. Então, misericórdia, longanimidade, bondade faz parte dos atributos, das características de Deus. E aí ele então começa a mostrar como que Deus é assim, o que isso produz na vida prática do ser humano. Aí ele diz assim: por ele ser longânimo e por ele ser benigno, ele não conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então, ou seja, Deus não castiga, né, o crente porque o crente errou. Então, Deus corrige, mas não castiga. É diferente, né? Deus não pune. Então, aliás, essa é uma das grandes questões, né, que está no coração humano, é de pensar isso, porque às vezes a pessoa faz a coisa errada e não é punido, não é castigado, né? Aí parece que Deus não está se importando, parece que Deus não está fazendo caso disso, levando em conta isso, né? Não, é porque Deus tem um dia em que as coisas serão o dia do acerto, né? Então, todas as coisas elas estão guardadas para aquele dia, né? E para nós que somos cristãos, Ele já fez um dia, que foi em Cristo, né? Então, a retribuição ou o castigo que estava proposto a nós foi posto sobre outro. Então, como que Deus age nos erros do crente? Com correção, né? E não com castigo, com disciplina e não castigo, né? E aí aí ele vai seguindo, né? E fala da forma, o quanto Deus é paciente conosco. Ele usa dois exemplos. Ele fala assim: quanto os céus se alteiam da terra, né? Ele diz assim: quanto a distância do ocidente do oriente, né? Quanto ele afasta de nós as nossas transgressões. Ou seja, isso é a maneira de Deus nos tratar, né? E se Deus não nos castiga, se Deus não nos pune pelos nossos pecados, então isso deve mover ainda mais o nosso coração para reconhecer o seu amor, a sua bondade para conosco e amá-lo cada dia mais. E essa repreensão pode ser na consciência? Pode. Correção, repreensão, disciplina começa na consciência. Sempre na consciência, né? Aí depois, se há uma dificuldade de compreender, é que passa então para o corpo. Então, quando chega no corpo, é porque já a consciência não... Os caminhos todos já foram. Como foi a oração da... Se foi na consciência, né? Primeiro foi a palavra, né? A repreensão, né, do profeta, tudo até que depois chega na parte física, né? Aí Paulo fala, né, que pelo fato da gente não discernir, né, há muitos fracos, né, doentes e alguns que já morreram. Pastor, ele não castiga, mas tem as consequências. Sim, mas as consequências... Não, eu digo assim, dos nossos atos. Porque isso faz parte... Um dia eu vou falar aqui na igreja, né, sobre essa questão da lei natural, né? Então, nós temos uma lei escrita e nós temos uma lei natural. A lei escrita é a que foi revelada lá no deserto, né? Então é a lei escrita que mostra a vontade de Deus, mas há uma lei natural no coração do ser humano, né? Então essa é a lei da consciência. E o apóstolo Paulo fala que quando o ser humano não percebe, né, isso, Deus o entrega uma mente reprovável. E aí ele vai fazer as coisas erradas e recebe a punição do erro que ele cometeu pela consequência do ato, né? A Bíblia diz que Deus entrega as suas provas, então parece que eles aumentam a sua produção de pecado. Ou seja, Deus deixa isso é muito interessante. Deus deixa que o ser humano decida por si mesmo o que é melhor para ele. Isso é frio. Então, isso diz, Deus tira duas coisas importantes na nossa vida, que é a direção e que é a orientação, né, de Deus para nós. Ele tira do ser humano. Aí o ser humano age de acordo com o seu próprio coração. E como que é o coração do ser humano? Desesperadamente, essa palavra, desesperadamente corrupto. Então, o que ele vai fazer?
se Deus tira, né, essas coisas vão mais de acordo com o que Ele. Por isso que a palavra fala que a correção de Deus é fruto da graça, do amor. Amém? Amém. Nós vamos orar, mas antes de orar, vamos relacionar alguns motivos por quem nós estamos orando, né? Então, ontem eu coloquei a notícia de Dona Juju, o Igor me falou que ela ainda está na UTI, porque ela ainda não está alimentando de forma oral, ela está por sonda ainda, né? Então, a médica ontem ia tentar introduzir a alimentação oral, e ela está muito fraquinha, então a médica está com receio de levá-la para o quarto e dar alguma coisa e ter que voltar para a UTI, né? Mas, né, nós falei com ele, nós estamos continuando orando, né, por ela, né? Dona Regina, nós tivemos na Dona Regina também, ela fez a última aplicação, né, da quimioterapia. Então o médico falou que agora, né, só daqui a um tempo que vai ver, né, a forma de novo, se precisar de novo tratamento, mas está tranquilo. Eunice, né, também nós estamos orando por ela, mais uns mais idosos, né? Tita também. Né? Júlio está no hospital ainda. Alguém teve notícia de Tita? Eu conversei com esqueci o nome dela, a mais velha dela, foi essa semana. Perguntei a ela, ela falou comigo, ela está fazendo tratamento, lá levando, Deus está dando força, ela está assim, bem fraca, mas assim, está resistindo, né? O Senhor está dando força. Ela até falou comigo, não vou nem falar com você. Quando ela estiver mais ou menos forte, você pode ir lá visitar ela. Ela falou comigo, não, eu falei, não, quanto a isso, vou orar, mas tem que estar na hora que essa aí, lógico que a gente tem que ter senso, né? Aí eu falei, não, eu quero saber como ela está assim, não. Eu falei, é fraquinha, porque o tratamento não é fácil, isso aí todo mundo sabe. Mas, então essa semana, ela falou assim comigo. Então vamos orar por ela, né? E também Júlio fez a cirurgia, né? Júlio de Beatriz, Júlio Rocha, ele ia tirar uma pedra nos rins e não conseguiu tirar tudo, né? Então o médico tentou, não conseguiu tudo, ele terá que fazer um novo procedimento, né? A gente não sabe se vai ser cirurgia da mesma forma, mas ele não recebeu alta ainda, mas vai receber alta hoje. Né? Vamos agradecer a Deus, né? E pedir por ele também. Tem a Leda também. Leda está boazinha, né? Está até querendo mudar de casa, então. Está casando alguém que tem um quarto para pôr ela dentro, isso que ela quer. Já está dando. Selmy, Celiseu, né? Também, os mais idosos, né? Pela minha irmã, saúde dela, conversão dela, né? Pelo meu ano. Pela dona Lina, né? Também nós estamos orando. Betinha? Pela minha vida, pela minha saúde, a mão amanheceu inchada, o rosto, e principalmente para Deus, com a recuperação. Acabar com isso, né, Betinha? Não, que essa semana eu estou sabendo que eu acho que ele vai no coração. Deus vai abençoar, né? Vamos orar. Tem mais pedidos, sejamos? Sua Leda está com bucete e inflamada, ela está com estômago Tá, pela saudade. inflamada. Igor? Eu pedi para um tio meu chamado Valdir, ele está fazendo quimioterapia agora, pediu para ver licença. Fernanda? Tiago, Levi, Eduardo e minha família. Tereza? Por Antônio Maricheral e pela conversão da minha família. Isso. Antônio? Esse braço aqui tá meio nervoso, sabe? Eu estou achando, ele trabalha, tudo faz cultura, tá tudo cheio. Orar para ajudar o jeito desse braço. Bem, vamos orar. Eu quero agradecer também, pastor, só que hoje meu sobrinho está completando mais um ano de vida. E vamos lembrar também, né, de continuar orando pelos enlutados, né? Então, Beatriz, Dilson, né? Meu genro. Bem? Cleusa. Vamos orar então? Depois da oração nós vamos separar para o estudo da lição. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio, Senhor, que nos dá de reunir mais uma vez em Teu nome. Queremos, ó Deus, pedir a iluminação do Teu Espírito Santo para o estudo da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, dirigindo, Senhor, nossa vida e abrindo nossa mente, Senhor, para compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Amém. Que em cada classe, ó Deus, Teu Espírito Santo esteja ministrando, Senhor, através dos Teus servos. Ó Deus, também agora queremos colocar esses pedidos de oração que foram postos aqui, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece muito melhor do que nós mesmos a condição de cada uma dessas pessoas, Pai.
e nós queremos, ó Deus, colocá-las debaixo das tuas mãos santas, poderosas, ó Deus, e pedir, Senhor, que conforme a tua vontade, teu propósito, Senhor, esteja estabelecendo nelas, ó Deus, a tua vontade, que o teu poder, Senhor, seja revelado, Senhor, na vida de cada uma dessas pessoas. Obrigado, Senhor, porque temos a quem recorrer no momento das nossas lutas e dificuldades. Colocamos, Senhor, nossas vidas também nas tuas mãos, pedimos pelas nossas famílias, pela nossa igreja, e assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Então nós vamos separar para o estudo da lição, e eu quero convidar os irmãos aí a abrirem suas Bíblias no capítulo 22 de Apocalipse. Capítulo de número 22. Nós já estudamos até o verso 7, hoje nós vamos, a partir do verso 8 até o final do capítulo. Nós faremos a leitura, então, iniciando o verso 8. Apocalipse, capítulo de número 22, iniciando no versículo de número 8. Começando no versículo de número 8. Bem? O texto diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, dos que guardaram as palavras desse livro, adora a Deus. Disse-me ainda: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus sejam com todos. Amém. Que Deus abençoe o texto que nós temos aqui para a nossa edificação. Irmãos, nós já falamos aqui sobre essa parte, onde nós falamos sobre a condição que estavam os cristãos, nesse momento aqui da história. Os irmãos lembram que nós falamos sobre que a Nova Jerusalém já havia descido do céu, o juízo já havia sido aplicado sobre os homens, o novo céu e a nova terra já tinham sido criadas, e agora os cristãos, que pelo que nós entendemos do texto, a Nova Jerusalém, estão agora habitando, com Deus no novo céu e na nova terra. Então, com eles
com os cristãos está, né? O Deus Pai Todo-Poderoso, que é o sol, né? Que brilha sobre eles. O Cordeiro, que é a lâmpada que ilumina o nosso entendimento para poder ver o Pai e adorar o Pai. E o Espírito que está movendo, né? E nutrindo toda a vida da igreja agora no novo céu e nova terra. Uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar aqui no texto é que essas coisas que estão registradas aqui, elas foram vistas e ouvidas pelo apóstolo João. E aí a forma com que elas foram reveladas para João foi numa visão que João teve. João estava na ilha de Patmos, então o corpo de João permanecia na ilha preso, né? Não sabemos quanto tempo que durou essa revelação, né? Mas não tem como dizer isso. Mas o fato é que o corpo de João estava lá e o espírito de João foi elevado, foi tirado, né? Então o espírito foi elevado para que João pudesse ver, ouvir essas coisas que haveriam de acontecer. Então vamos pensar. João, pega água para mim, por favor. Então vamos pensar. A visão que João tem são de coisas que já aconteceram, de coisas que estão acontecendo, de coisas que irão acontecer. Então João viu a profecia toda revelada, tanto no passado, presente e futuro. As coisas futuras que João viu, ele viu como elas serão. Então não aconteceram ainda. É isso que é importante a gente pensar. Então tudo que João teve aqui no livro do Apocalipse, então são de coisas que já haviam acontecido, então coisas que aconteceram, por exemplo, o nascimento da igreja, né, a vinda de Cristo, tudo, João já viu, está revelado, coisas que já aconteceram. A tribulação, a grande tribulação, ela já estava em curso, né, desde a época de João, porque a igreja já estava sofrendo perseguição. E aí vem até que João tem a visão, né, da volta do Senhor Jesus, e aí é a coisa que ainda ia acontecer dos dias de João. E essas coisas que ainda iam acontecer, João as viram como uma profecia futura, né, que ainda iriam acontecer. Por isso, toda a descrição delas é de forma, às vezes, de metáfora, de comparação. Porque como ele não viu a coisa com os olhos humanos, ele está vendo agora aqui com olhos espirituais, então são coisas que ainda não aconteceram, então foram coisas que estão reveladas espiritualmente, mas que ainda não tinham sido materializadas. Então a batalha que João viu, ele viu como se fosse um filme da coisa que ia acontecer, mas ainda não havia acontecido, né? Então, por isso ainda não eram realidades. Estão me entendendo? Então, são coisas que ainda não eram materializadas, né? Então, por isso João usa figuras, né? Tá? Então, quando ele fala aqui no Apocalipse de coisas futuras, todas elas ele vai associando a figuras para que a gente possa visualizar mentalmente, para que a gente possa compreender mentalmente, né? Então, quando ele fala da Nova Jerusalém, da igreja, então ele não teve palavras para descrever a cidade, como que é essa igreja, como que ela se manifesta. Ele diz, ela é como uma cidade, né? Então, vamos pensar, aí ele põe as proporções da cidade, aí ele fala de ruas, ele fala de fundamentos, ele fala de muralha da cidade, mas todas essas coisas que João está falando, ele está falando a título de comparação, não de realidade, né? Porque se fosse realidade, elas já teriam que ter acontecido, e ainda não aconteceu, ainda a igreja ainda não está completa, né? A igreja só se completará na volta de Cristo. Está comigo aí? Então por isso que João tem que usar metáforas, né? Então por isso que é difícil a interpretação do Apocalipse e não pode ser interpretado literalmente, porque se a gente for interpretar literalmente, nós estamos dando materialidade a uma coisa que é ainda para acontecer, uma coisa que é profecia. Pergunta aí, ou colocação?
do ponto de vista, quando o João narra isso aqui, ele está falando para explicar para a gente. Né? O presente, passado e futuro. Mas do ponto de vista de Deus, isso tudo já aconteceu. Já porque, lembra quando nós começamos o Apocalipse, nós falamos assim, que Deus não está preso a tempo e espaço, né? Então, como Deus não, é eterno e não está preso a tempo e espaço, então nada que existe ou existirá no mundo não está fora do alcance de Deus. Então Deus já a determinou e já a viu concluída, né? Quer ver um exemplo bacana? Né? João fala assim, que viu o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Na história nossa, quando é que Cristo morreu? 2000 e poucos anos atrás, né? Jesus morreu. Mas quando que Deus viu isso? Lá na eternidade. Antes do mundo ser criado, Jesus já tinha morrido. Tá vendo? Porque aí agora é o tempo de Deus, da realidade de Deus, não o nosso. Né? Então, nosso tempo tem história. Né? No tempo de Deus não existe história. Por isso que Pedro falou que um ano para Deus é como 1000, né? 1000 como um. Então, tanto faz, né? Mas essa passagem, pastor, será isso uma confirmação assim, do plano? Sim, do propósito, da eleição, né? Com certeza. Então, por isso, seu Jonas, assim, a criação do mundo, toda a criação do mundo e o pecado, a criação de Adão, o pecado, tudo isso estava dentro de um propósito de Deus, né? Nada pegou Deus de surpresa. Então, a vinda de Jesus não era um plano B de Deus, né? Então, assim, o plano A falhou, né? E agora vamos para o plano B, né? Não existe isso, né? Tudo isso estava programado por Deus, né? Para ser dessa forma, né? Então, isso é muito bacana, né? A gente pensar que toda a história da nossa vida, né? Da humanidade está nas mãos de Deus Todo-Poderoso, que domina e rege sobre tudo, né? Amém. Eu estava conversando com o João, houve um movimento na história chamado deísmo, né? Esse movimento ateu, né? E que acreditava assim, que Deus criou o mundo, mas que depois que Deus criou, Deus abandonou o mundo. Era como se Deus tivesse, como um relógio, deu corda no relógio e deixou, né? Então, aí fala esse movimento, ele não cria na presença de Deus, né, aqui, né, na intervenção de Deus no mundo. Né? Então, isso abalou muito no século XVIII, né, que foi o século do Iluminismo. Então, porque as pessoas começaram com essas ideias, né, que Deus está ausente, né? Não, Deus está plenamente ativo na história, todas as coisas são programadas, né? Eu acho bom naquela oração que a igreja faz lá em Atos 4, a igreja primitiva, né, que nós chamamos de igreja primitiva, a igreja de Jerusalém. Na oração, estava falando sobre a morte de Jesus. Na oração eles disseram assim, que levantou Herodes, Pôncio Pilatos, gentios dos povos, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, a morte de Cristo, a ação dos homens contra Cristo, tudo havia sido determinado por um propósito de Deus. Jesus, quando está sendo julgado, também fala, nenhum poder você teria, né? Se no meu pai não tivesse ficado. É por isso que não tem como Deus depender do homem para as coisas, senão o propósito dele fica perdido. Sim, Como é que ele depende do meu humor, da minha disposição, tão falho para cumprir o propósito dele? No sentido assim, de controle, né? Quando o senhor falou antes, que Deus não está cativo, Deus não está à mercê de decisões humanas. Eu estava lendo um texto de John Piper há pouco tempo, e ele estava falando assim, sobre aquele texto lá de João 10, quando os judeus apertaram Jesus, né? E disseram assim, se você é o Cristo, fala abertamente, né? Eles falaram assim para ele, né? Aí ele virou e falou assim, eu já falei para vocês não creram.
E aí ele diz assim: vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, elas creem em mim e me seguem, né? Aí John Piper fez um paralelo assim, que eu achei muito interessante. Ele disse assim para eles: vocês estão achando que vocês não creem por escolha de vocês? Não é por escolha de vocês. Vocês não escolheram não crer. Vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. Então, porque às vezes o ser humano acha, né? Que Augusto Nicodemos falou também essa semana atrasada sobre aquele evento que teve lá das Olimpíadas, né? Aí disse assim: se as pessoas não acreditam em Deus, dizem não acreditar em Deus, por que Deus incomoda tanto elas? Então, falar de Deus e pensar em Deus incomoda tanto alguém que diz que Deus não existe. Não é verdade? Então vamos pensar: se um ser humano é ateu, não acredita em Deus, que diferença faz falar em Deus com uma pessoa dessa? Não é? Mas então, se está incomodando tanto, é porque ele não é ateu. Não é? Então ele sabe que Deus existe, porque senão não estaria incomodando. Né? Amém? Vamos seguindo aí? Nossa. Eu acho que o inverso também é verdadeiro. Vocês podem até me julgar, mas eu penso assim, por exemplo. Aconteceu aquele absurdo lá da ceia, eles abriram as Olimpíadas e o pessoal fez aquele teatro lá, né? E aí muito cristão ficou, escandalizado, falando não, que absurdo e tudo mais. É um escândalo, de fato. Mas eu não acho que é um momento da gente discutir, porque a gente sabe que na Bíblia está falando que isso ia acontecer. Então eu penso assim, eu não preciso discutir, porque é uma coisa que eu já sei que vai acontecer e ok, não é ok. Sim. Eles não são escolhidos, então para mim não faz diferença. Na verdade, Viviane, o que incomodou o cristão como cristão é o fato de que o lugar não era o lugar para isso. Né? Então é isso aí que incomodou o cristão. Agora é claro que a gente tem os mimimi, né? Os cristãos são cheios de mimimi, faz tempestade no copo d'água, né? Isso não muda nada na nossa fé, gente. O ser humano fazer qualquer coisa, qualquer atentado contra a nossa crença não vai mudar a nossa fé, né? Nós que somos crentes, né? E são coisas que a gente sabe que cada dia vai acontecer, porque o mundo vai ser cada vez pior, né? Dentro desse contexto que a Diana levantou, a Bíblia diz assim, que a gente não pode ser ignorante quanto aos desígnios de Satanás. Os irmãos entenderam que a gente tem especialistas no que Satanás fala. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz, você sabe que ele tem um desígnio mal com propósito, ruim com propósito. Você não pode estar desatento a isso. Aí a gente pega os irmãos e eles se tornam doutores em satanologia. O cara tem PhD em obra de Satanás, e ele não sabe da Bíblia. Aquela abertura das Olimpíadas deveria incomodar quem? Ninguém. Primeiro que o quadro da Santa Ceia já é uma imagem, a gente já não deveria estar adorando aqui. Então alguém distorceu a imagem da imagem, e a gente falou, está xingando os bens. Aí Jesus disse assim, bem-aventurado. Quando foi? Perseguido. E a gente ficou ofendido. Vamos mais. Deus precisa de defesa? Nenhuma. A verdade precisa de defesa? Nenhuma. Se a verdade precisar de defesa, ela não é verdade. Concorda, Fernando? A verdade por si só ela se estabelece. Se ela precisar de defesa, é porque não é verdade. Ele não tem convicção de que ela é a verdade. Né? Então Deus também não precisa de homem nenhum defender Deus. Né? Mas às vezes o ser humano acha que tem que defender Deus de qualquer maneira, né? Então, não, de jeito nenhum, né? Nós não precisamos que os atletas se manifestaram a reveria da ordem do Conselho Olímpico, e eles se manifestaram, fizeram seus agradecimentos, teve louvor dentro dos dormitórios, teve várias coisas, oração em línguas até lá dentro dos dormitórios. Então foi até bom que acontecesse, né? Foi, porque revelou. Todo mundo começou a prestar atenção naquilo. Amém. Ô pastor, deixa eu te falar. Sim. O senhor falou que o Apocalipse é cheio de metáforas e tal. Cada vez que eu vejo, que eu estudo mais, eu vejo que a Bíblia é para o crente, né, pastor? Sim. Porque Jesus falou também das parábolas, e aí a gente fica, algumas pessoas ficam sem entender, nossa, mas ninguém entende nada. Eu falei, não, é só revelando para o crente. Sim, né? O propósito é esse. Quem vai compreender
mensagem de Deus? Aqueles a quem Deus escolheu, e revelou, e o Espírito agiu, né? O humano, a natureza humana, ela pode ter uma compreensão da letra, mas não tem a compreensão do sentido, né, da mensagem. Ele pode entender, ler o texto e entender o texto como letra, mas não o Espírito que está atrás disso aí para falar o coração, né? Vamos lá então. Então, nós vimos aqui 3 personagens, né, no texto. Nós vimos um anjo, nós vemos Jesus e vemos João no texto. Os 3 estão comunicando, né? Ora era o anjo que estava mostrando, ora era Jesus que estava revelando. Então, Jesus se revela por meio do anjo, Jesus se revela pessoalmente e Jesus se revela às igrejas por meio de João, que escreveu. Está comigo? Então, quando o anjo era o anjo que estava falando, João descrevia, é um anjo, né, falando, um anjo forte, um anjo poderoso, etc. Quando era Jesus, aí João não definia que era Jesus que estava falando. João literalmente escrevia o que Jesus estava dizendo, né? Então ele me falou, e aí escrevia, né? Então ele disse tal, e ele escreveu literalmente o que ele fez. Quando era o anjo que estava falando, ele dizia assim: o anjo falou, o anjo me mostrou isso assim, né? E ao escrever, João relatou tudo isso com o propósito de mandar para as igrejas. E aí nós vimos que as 7 igrejas lá, elas representam todas as igrejas em todo o tempo, em todas as eras, né? Em todos os lugares. Então, por isso que a mensagem do Apocalipse, ela teve um valor para os dias de João, que era lá, para os dias da igreja que seguiu e para nós hoje. Então ela é extremamente ativa, a mensagem, né? É uma mensagem viva, orgânica, né? Ela está vindo e alcançando os corações durante todo esse tempo em que nós estamos vivendo a vida cristã aqui na face da terra, né? Tá. Aí, essa atitude de João diante do anjo, de cair de joelhos e adorar o anjo, foi uma atitude espontânea, sem pensar, né? Dada a beleza, a majestade desse anjo, né, tão glorioso que era o anjo que estava falando com ele, tão poderoso, João, então, numa atitude de humildade, João se prostra diante do anjo. Misturou tudo. E o anjo então levanta e diz: não, né, a gente não faz isso, né? Você adora a Deus, né? Eu sou o conservo teu e dos teus irmãos, ou seja, eu fui criado, o anjo está dizendo, eu fui criado para servir você e os seus irmãos que são cristãos. Então ele diz: adora a Deus. Tá. Legal. Uma vez feito isso, aí Jesus então se revela para João. E aí Jesus então fala, né, primeiro, ele diz assim: eu sou a raiz, né, de Davi, eu sou a brilhante estrela da manhã. E aí ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, ou seja, eu sou o princípio e o fim. E aí, quando ele fala todas essas coisas, ele está dizendo para João o seguinte: tudo começa em mim, tudo se encerra em mim. Eu sou a pessoa, eu sou a razão de toda a existência da igreja. Então, a igreja é a noiva desse que é o cordeiro que está se revelando, desse que agora está desposando a igreja, porque agora chegou no fim de todas as coisas. E aí, aqui eu acho muito interessante assim, como que a igreja precisa receber essa revelação. Então, alguns podem olhar isso aqui e dizer assim: mas tem muito tempo que isso está dito e não aconteceu nada até agora. Outros podem ver o texto e dizer assim: olha, se já passou todo esse tempo e ele diz que em breve ele iria voltar, então ele está à porta. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ficar alerta. Então, as duas reações poderiam acontecer na igreja. Por isso, então, João incentiva a igreja a dizer: vem, Senhor Jesus. Então, João aqui está incentivando a igreja a viver na expectativa de que qualquer hora Jesus pode estar à porta. Então, ele diz assim: vem sem demora, né? A demora aqui
né, não pode ser entendida como tempo, mas a demora aqui, que ele está falando sem demora, tem que ser entendida como assim: eu estou prestes a chegar, eu estou às portas, né? E a igreja precisa viver dessa forma. Seja a igreja lá da época de João, né, que teve que viver dessa forma, sendo nós hoje. E se para eles, né, estava perto, para nós está muito mais perto ainda. Então a igreja não pode esperar achando que a hora ainda demora, né? Ou seja, que não vai ser para agora, porque se a igreja viver assim, a igreja vai ser pega de surpresa, né? Porque ele pode vir a qualquer momento e a igreja não está atenta e não está alerta para isso, né? E aí ele diz aqui uma outra coisa interessante. Ele fala do propósito da vinda sem demora. Ora, se João já viu, veja, se João já viu toda a revelação da igreja agora vivendo na novo céu e nova terra, então se João já viu tudo isso, quando ele diz assim, eu venho para, aí a ideia que João agora vai voltar já não é mais a ideia de salvação. A ideia agora aqui não é aquela ideia assim, eu sou e eu vou viver no novo céu e nova terra, eu sou a igreja e eu vou viver no novo céu e nova terra. Isso João já definiu. Então olha o versículo 12, ele diz assim, no versículo 12 do capítulo 22, ele diz dessa forma: eis que venho sem demora e comigo está o meu galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então veja, a ideia agora de João aqui é o propósito dessa vinda, porque João já viu a igreja salva, João já viu a igreja na Nova Jerusalém. Então João está dizendo assim, olha, qual é o objetivo dele vir sem demora? Então, deixa eu tentar ver se eu consigo mostrar isso para os irmãos. A ideia de que as coisas já aconteceram, mas ele está vindo novamente. Então aqui não é a vinda de Cristo sem demora para o fim do mundo, para estabelecer e fazer nova todas as coisas. Isso já aconteceu na visão. O vir sem demora agora é para o galardão, é para a recompensa, né? Então o outro vem sem demora, que nós vamos ver aqui, é ligado ao cumprimento de todas essas coisas. Mas esse venho sem demora aqui, não é para esse cumprimento de todas as coisas, é para a retribuição daqueles servos que passaram pela tribulação, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que entraram na cidade pelas portas, e que agora tem o Cordeiro como a lâmpada, e não tem mais dia nem noite, né? Porque o Senhor já iluminou a cidade. Para aqueles que estão bebendo da água da vida, para aqueles que estão comendo do fruto da água da vida, ele está dizendo assim, agora eu venho para retribuir. Então por quê, gente? Porque todos nós pensamos aqui de forma errada, de que o maior que Deus tem para nós é morar no céu, gente. Essa é uma visão capenga da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja está numa expectativa futura de morar no céu, só isso. Mas como nós vamos morar no céu? E o que nós receberemos do céu também faz parte da mensagem da volta de Cristo. Então por isso que muitas vezes o crente está apenas, a palavra seria assim, vivendo aqui no mundo, na expectativa de que Jesus vai voltar e levá-lo para o céu. Teve uma pessoa que falou comigo assim, não, se eu morar no céu já está bom demais. Eu falei para ela assim, não, você vai morar no céu se você é crente, mas tem muito mais coisa no céu para você do que morar lá, não é? Então, mas aí, irmãos, aí é que vem, qual é essa mensagem de que eu venho sem demora para retribuir? O que essa mensagem deve trazer no nosso coração, irmãos? É a ideia daquilo que nós fazemos aqui, como nós servimos. Porque muita gente recusa servir a Deus aqui no mundo, né? Porque tem a visão de que aquilo tudo de melhor que Deus tem para nós é morar no céu.
Entenderam? Há uma coisa muito mais profunda a ser revelado a nós, né? Do que simples não, porque já é grande demais, né? Do que apenas, vamos pôr assim, morar no céu. Então ele vem para retribuir a cada um de nós conforme aquilo que nós fizemos aqui na terra. Então há uma coisa muito maior ainda para nós no céu. Então, ou seja, estar na nova, ser a nova Jerusalém, estar no novo céu e nova terra não é o fim da história. Entenderam? Não é como aquela história que a gente vê nos filmes aí, e casaram e foram felizes para sempre, né? Aí não conta como que foi a vida de casar depois, não é? Mesma coisa, gente. Então a igreja casou com Cristo, a igreja agora vai viver com Cristo, e aí? O que tem lá para viver? Não é? Por isso o texto aqui do Apocalipse diz assim: e os seus servos os servirão, né? Alguém acha esse versículo aí no 22 aí? Está no capítulo 22. Verso 3, né? Ó, nunca haverá qualquer maldição nela, né? Estará o trono de Deus, nunca haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então a vida no céu, ela continua, irmãos. E ela continua. E aí, aqui nós vamos conjecturar, tá? Não tem revelado, então nós vamos conjecturar. Então veja, se o galardão é proporcional ao que nós servimos aqui, a atribuição no céu será proporcional ao galardão que nós tivermos. Está comigo? Porque pensa, se eu estou recebendo um galardão pelo que eu servi a Deus aqui na terra, né, enquanto eu estava vivendo como cristão na terra, então a minha atribuição lá no céu para servir a Deus, ela será também proporcional ao galardão que eu receber lá. Bacana, né? Então, aí, ou seja, a vida eterna continua, por isso ela é eterna. E ela, na verdade, eu acho que o equívoco das pessoas, eu tento ensinar os meninos, é que a vida eterna começa aqui. Sim. Eu estou em vida eterna. Então, aquilo que eu faço aqui, aquilo que Deus realiza através de mim, é o que constrói a minha eternidade. Eu falo isso para eles. Você constrói a sua eternidade aqui. Pois é, as boas obras, o nosso serviço aqui, não nos leva para o céu. Não. Mas nós levamos o que nós fizemos. As nossas obras Nós nos acompanham. No versículo 5 também fala que esse reinarão para Deus sempre. Então continua. Eu não sou dos outros não, né? Por isso que a gente precisa tirar essa visão, gente. Né? Tem muita gente alisando o banco de igreja, tem muita gente só sentada no banco de igreja, porque não tem a visão de que a vida eterna é muito além do que o fato de morar com Deus na eternidade. É um lugar que a gente se vê aí, irmãos. Se Deus te deu dons, se Deus te deu talento, se Deus te capacitou, se Deus te deu oportunidades, se Deus te deu condição, tudo isso é para que você possa servir a Deus. E aí, o entendimento errado é servir a si mesmo, porque aí é egoísmo. Então, se eu achar que tudo aquilo que Deus me deu é para proporcionar coisa para mim, então eu estou vivendo para aqui. É para aqui. E aí a gente começa a entender as parábolas de Jesus, quando aquele homem que ajuntou nos celeiros, e Jesus falou que ele era louco, não é? Porque ele ajuntou pensando que era para ele, e não foi para ele, e não foi útil para a vida de outros enquanto ele estava juntando. Ao invés de ele ajuntar, ele está servindo. Então, olha que coisa bacana, gente. Aí a gente entende outra parábola de Jesus. Ele diz assim: eu bem-aventurados sois, porque quando eu tive doente, vocês foram me ver; quando eu tive preso, me visitaram; quando estava nu, vocês me assistiram; quando estava com fome, vocês me nutriram. Aí ele diz assim: quando nós fizemos isso? Ele diz: quando fizesse a um desses meus pequeninos. A ideia, né? Então, assim, todo o nosso serviço que nós prestamos a Deus aqui será recompensado, será tratado na volta de Cristo, que vem sem demora com o galardão para distribuir. Vai ser proporcional. Quando Jesus fala, né, você foi fiel um pouco,
Sobre muito te colocarei. Então, eu falo muito aqui, que quando a gente morrer, a gente vai ouvir 3 falas, né, de Jesus. A primeira é: muito bem, servo bom e fiel. Segunda: se fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. A terceira: entra no gozo, né? Então, recompensa. Bacana, gente? Muito legal, né? E se a gente parar para pensar, então esse vem sem demora, ele vem com um propósito, né? Tá. Agora, depois no final, nós vamos fechar aqui. João vai fazer assim, ó. Aí João vai fechar o livro dizendo assim, ó: esse é o livro. Agora como nós vamos ter a postura diante desse livro? Aí nós vamos falar para os irmãos, tá? Então vamos lá. Tem mais pergunta aí, observação? Então o critério, né, da salvação não são as obras, mas as obras são para o galardão. O critério da salvação é a morte de Cristo na cruz, é ter as vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, né? É ter comido da árvore da vida, é ter bebido da água viva. Esse é o critério da salvação, né? Mas para o galardão são as obras, né? E aí também mostra aqui que depois do juízo final já não há mais possibilidade de mudança, lembra? Então, ó, fora ficou quem? Aí diz, ó, fora ficam os cães, os feiticeiros, né? E aí os adúlteros e etc. É uma coisa interessante. Cão lá na Bíblia, gente, no período bíblico, o cão não era um animal doméstico, né? Então, no nosso tempo agora, que cão virou um animal doméstico de companhia, né? Cão era um carniceiro que ficava nas ruas comendo bicho, mexendo nas coisas da casa, né? Então, o judeu não tinha costume de criar cães como cães de guarda ou de companhia, né? Então, quando ele diz assim, o judeu considerava cão tudo aquilo que era de pior, né, porque era o carniceiro, né? Então, aí vamos pensar, Paulo chama os fariseus lá, os judaizantes, né, na verdade, de cães, né? De cães que estavam atrás de Paulo, tentando prejudicar Paulo, né? Então, aqui ele está falando, fora ficam os cães, ou seja, esse tipo de gente que não tem sentido, não tem proveito, e aí fala. Então, lá no céu, irmãos, quando na Nova Jerusalém, depois do juízo, já não há mais possibilidade de mudança. Então, os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro são salvos, eles estão dentro da cidade, eles entram pela porta, porque eles são a própria cidade. E aí fora desse grupo estão aqueles que não foram salvos. Mas aonde eles estão agora? No lago de fogo e enxofre. Então, mais uma coisa. Então, aí João vira e fala assim, que esses habitantes da Nova Jerusalém, ou os que são a igreja, né, ela deve então aguardar ansiosamente a vinda desse Messias, né, do Cristo. Então, o verbo sem demora da segunda parte. Então vamos pensar, João vai fechar o livro, e ao fechar o livro ele diz assim, olha, tudo que eu escrevi aqui, vou colocar de forma das nossas palavras para a gente entender, tudo que eu escrevi aqui é fiel e verdadeiro. Então você pode crer, você pode acreditar nisso, né? Porque a mim foi revelada, né, pelo anjo e pelo Senhor Jesus. Então isso aqui, essa profecia que eu estou falando para vocês, ela é fiel e ela é verdadeira. Aí João diz assim, nela não se pode acrescentar mais nada, nem tirar. Se alguém acrescentar alguma coisa, Deus vai acrescentar os flagelos lá. Se tirar, Deus vai tirar o direito da vida. Então João está dizendo assim, ó, aqui está tudo fechado, não acrescenta e não tira mais nada, ok? Então, agora que você recebeu essa profecia, qual deve ser a sua atitude diante dessa profecia? Então ele falou, qual deve ser a nossa atitude como igreja, lendo isso que João escreveu aqui para a gente, isso que foi revelado para nós? Aí João diz assim, que a nossa atitude deve ser numa expectativa grandiosa da volta de Cristo. Para quê? Para que tudo isso se cumpra.
Então veja, se João está dizendo, tudo isso que eu escrevi aqui é fiel e verdadeiro, então o crente agora, diante disso que ele recebeu, está lendo, a atitude dele deve ser essa. Qual? Medo? Não. Desprezo? Deixa para lá. Incredulidade? Não. Deve ser o seguinte, olha, vem Senhor Jesus para cumprir tudo isso. Por isso ele diz, a noiva diz vem, né? Então o Espírito diz vem. Então, ou seja, ele está dizendo, olha, o desejo do nosso coração, como crente, tem que ser assim, Senhor, vem para tudo isso se cumprir. Pastor, no fim, esse era o propósito desde o começo. Então, nós é que saímos dele. Então, no fim, esse é o desejo do coração de Deus desde o começo. E aí, veja onde que começou isso aí. No dia em que os apóstolos estavam lá em Jerusalém, Jesus foi assunto aos céus. Lembra? Eles viram Jesus sendo elevado e o anjo que estava do lado deles virou para vocês. Por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo que vocês estão vendo subir, vai descer. Ele vai descer. Então, ou seja, não é hora de ficar na contemplação do milagre de Jesus subir aos céus. É hora da igreja trabalhar, porque ele voltará. E ele em breve voltará. Essa é a visão da igreja, essa é a expectativa que a igreja precisa. Irmãos, e essa expectativa da volta de Cristo, então, como nós já dissemos, né, ela muda muita coisa na nossa vida. Ela muda a nossa postura de vida aqui na terra, porque ele pode vir a qualquer hora. Ela muda a nossa visão das nossas atribuições aqui na terra, o que eu estou fazendo aqui com aquilo que Deus me deu. E ela também muda, irmãos, a nossa visão de igreja, de missão da igreja. Qual é a função da igreja aqui na terra como igreja? Proclamar as boas novas, para que aqueles que ainda não foram alcançados, sejam alcançados. Então, assim, há uma questão importante para a minha própria vida como crente aqui no mundo, pelo serviço que eu vou prestar aqui no mundo, mas também deve haver no meu coração uma disposição de ser um instrumento na mão de Deus para que outros que ainda não foram alcançados possam ser alcançados. Então, essa visão evangelística da igreja, que as boas novas, elas não são pregadas apenas para a edificação da igreja, mas as boas novas também são pregadas para alcançar aqueles que estão lá no mundo que ainda não conhecem Jesus. Então, esse deve ser o entendimento da igreja, sabendo de todas essas coisas aqui. Alguém quer falar, perguntar? Ô pastor, tudo bem, né? É isso aí, nós temos que vigiar. Mas Jesus vem mesmo. Mas acontece que ele pode nos chamar agora. Pois é, porque ouvir, Ivone, ouvir não quer dizer que seja só no momento do fim de todas as coisas, né? Se Deus vem chamar alguém, ele veio para ele, né? Jesus veio para ele, né? Veio para buscar, né? Então, essa revelação, onde nós vimos essa revelação, gente? De que Jesus veio para buscar. Nós temos duas situações na Bíblia. Eu estiver no velório, eu vou falar sobre isso. No velório. A visão, primeira visão, que o crente deve ter e vai ter na hora da morte, é a visão que o Lázaro teve na parábola que Jesus contou. Quem é que buscou o Lázaro? Lembra? Na parábola? Os anjos de Deus. Eles vieram. Qual foi a segunda visão do servo de Deus na sua morte? A visão de Estevão. Como que Estevão viu no momento da morte? Ele viu o Senhor, os céus abertos, e o Senhor esperando por ele, dizendo: vem. É os anjos levando para encontrar com quem? Com o Senhor. Qual vai ser a visão da igreja que ainda estiver viva na volta de Cristo? É a visão dele no céu e dizendo: vem, e a igreja subindo para encontrar com ele. Pastor, eu fico imaginando, se Deus tivesse falado, Jesus vai voltar tal dia, imagina a confusão que ia ser, porque todo mundo ia aprontar tudo, aí você fala: não, tal dia eu tenho que virar um santo, porque Jesus vai voltar tal dia. Então, igual acho que todo mundo já ouviu esse ditado, o pessoal falava:
1000 passará, 2 não chegará. Foi muita gente que disse que vendeu tudo porque 2 mil não chegariam. Então, quer dizer, aquela coisa, eu fico imaginando se Jesus tivesse falado, tal dia eu voltarei. Imagina. Pois é. Mas Jesus não falou, talvez, mas isso não faz diferença, né? Não, mas Pois é. Mas... Se ele for parar para pensar, né? Para um crente verdadeiro, saber ou não saber o dia da volta de Jesus não ia fazer diferença nenhuma. Só vai fazer diferença para quem? Para aquele que não é tão entre aspas, né? Tão crente, ou aquele que não é crente nenhum, né? Que vai tentar se salvar pela última chamada, né? Eu acho que seria na última hora. Eu acho que seria a mesma coisa, com todo respeito, porque ele é obrigado a sempre respeitar as pessoas que durante a quaresma não fazem isso, fazem aquilo, aí quer dizer, na sexta-feira da paixão eles santificam. Aí no Aí sábado. no sábado, aleluia, quer dizer, então quer dizer, Mário com todo Judas. respeito que eu fui criado aqui, então assim, então na sexta-feira da paixão, para eles santo é só aquele dia. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, então eu imagino que a pessoa devia viver de ser assim. A quaresma não é para compensar os pecados do carnaval? É. Porque termina o carnaval, começa a quaresma, não é isso? Na quarta-feira de cinza. Não é para pagar as Penitência. As penitências Penitência do carnaval do pecado. é o que aconteceu anterior, né? Se morre no carnaval, está no sal, né? E aí vem a Sexta-feira Santa, onde a pessoa comemora a morte de Cristo, e aí vem depois o sábado, né, que é o sábado da Aleluia, onde Mário é o culpado pela morte de Cristo. Ah, claro. Quem foi o culpado pela Só morte de Cristo? Só ele. Só Judas. Só Judas. É domingo você leva a Páscoa. Eu estudo errado, domingo você leva a Páscoa. Ninguém deu nada para você. Não deu nada. Pastor, eu estava dizendo que tem muita gente dentro da igreja que não é salva. A palavra de Deus fala O isso. pastor Nicodemo estava dizendo que não é pecado a pessoa não ter convicção na salvação. Não é pecado, mas que a pessoa descobre naturalmente pelo que a pessoa vive, sente, deseja, se tem as características de Jesus, né? Então dizer que é a maneira que a pessoa entende se ele é ou não é. Sim, pois é, seu Jones, assim, não é pecado no sentido de que um crente pode, às vezes, passar na cabeça de um crente que ele não é salvo. Pode vir? Pode, às vezes a pessoa pensa assim, será que eu sou salvo mesmo? Né? Pode vir. Mas esse pensamento, ele é produzido por algumas coisas. Primeiro, por falta de conhecimento bíblico, né, que revela, por falta de sensibilidade do Espírito Santo que testifica com o nosso espírito, né? E às vezes por uma informação errada que a pessoa recebeu. O crente às vezes pensa assim, mas será que eu sou salvo mesmo? Por essas 3 coisas ele pode talvez ter esse pensamento, né? E aí, vamos pegar o Nicodemos. O próprio Nicodemos disse o seguinte, e eu acho muito importante isso a gente pensar. Uma pessoa que não é salva não faz essa pergunta, seu Jones. Será que eu sou salvo? Não. Só o crente faz essa pergunta. Porque o que não é crente, ele não preocupa com isso. Não vai incomodar ele de pensar se ele é ou se ele não é, né? Porque não é crente mesmo. Então, isso é uma das evidências de que a pessoa é salva. A dúvida é uma evidência de que a pessoa é salva. Agora, isso pode ser sanado por essas 3 coisas que nós falamos: pelo ensino, pela sensibilidade do Espírito Santo no coração e fugindo desses falsos ensinos aí que fica falando, né, que a pessoa pode. Esses dias eu vi um pastor famoso aí na internet, muito famoso na internet, falando sobre a segurança da salvação, que é uma das doutrinas preciosas, né, da reforma,
e da segurança da salvação, ele virou e falou assim: eu creio que a salvação pode ser aportada no decorrer da vida. Então, as pessoas não conseguem pensar que Deus não é soberano, porque eles, quando falam isso, eles negam a soberania. Então, eles creem que Deus salva, mas para manter salvo depende do homem. O Espírito Santo. Ou se alguma coisa da nossa salvação dependesse de nós estávamos perdidos. Estava lascado, como diz o outro, né? Não é? Se alguma coisa da nossa salvação eterna dependesse de nós estávamos lascados, perdidos, viu? Graças a Deus, né, que não depende de nós, depende de Deus. Agora, viver como salvo depende de nós. Depende de nós, mas não ser salvo. Né? A abertura hoje foi maravilhosa, mas do orientação, porque a pessoa entender que não é segundo as nossas capacidades. Obras, né? Amém, gente? Amém. Então nós encerramos Apocalipse. E aí eu quero dar uma visão das aulas seguintes, né? Então nós vamos iniciar a partir do domingo que vem, o primeiro domingo? No outro então, né? Nós temos 2 semanas aí. E nós vamos começar um estudo aqui na carta de Paulo aos Romanos, tá? Aí é uma carta assim muito preciosa, uma carta teológica, né? De fundamentos mesmo para a igreja, tá? E nós vamos estar trabalhando isso aqui na escola dominical. Então, queria que vocês incentivassem os outros a estarem aqui, tá? Vamos ficar em pé então? Vamos encerrar orando e agradecendo a Deus, né, por esse momento especial que nós estudamos aqui. O Naldinho está trabalhando? Lá onde ele está trabalhando? Tá, vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por esses dias que nós estudamos tua palavra, ó Deus, por tantas coisas que nós aprendemos aqui, Senhor, que são preciosas para a nossa vida, Pai. Ó Deus, e diante de tudo que nós vimos e ouvimos e aprendemos, nós também queremos dizer, Senhor, como teu servo falou, ó Deus, ora bem, Senhor Jesus. Ó Pai querido, também queremos, Senhor, viver e honrar e glorificar o teu nome aqui, Senhor, enquanto estamos vivendo aqui na terra. E queremos nessa hora, Senhor, colocar a vida do Ronaldinho nas suas mãos, pedir que o Senhor esteja visitando ele lá no hospital, Senhor, onde ele está, que a tua graça, Senhor, o assista nessa hora, Pai. Pedimos a tua bênção sobre ele, Senhor, e te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos até a noite, se Deus quiser. Amém.